Capítulo 12. Pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia. Escrita direta. Ponto 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita e através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por anormal que pareça no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja mais ainda neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentaram até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. A primeira revelação deste fenômeno, o sentimento dominante foi o da dúvida. A ideia de uma fraude logo veio ao pensamento. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços, primeiro completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios, ver o capítulo das fraudes. Mas do fato de que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou nestes últimos tempos o meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir? Mas do fato de que esse procedimento de escamotear haja corrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinho adulterado é uma razão para que não haja mais vinho puro? Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis. E graças a essas precauções, hoje não se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. Ponto 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram de todos os tempos e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos. Devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade, tão bem como em nossos dias. E é assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta e talvez encontrasse na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria e que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris, estes últimos anos, foi o barão de Guldenstube, que,
publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímile das escritas que obteve. Ponto 1. O fenômeno, nota explicatória 1. A realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo Sr. Barão de Gudenstube, primeiro volume em 8º, com 15 pranchas e 93 facsímile, preço 8 francos, em Franc, Rua Richelieu, encontra-se também em Ledôgne. O fenômeno já era conhecido na América desde há algum tempo. A posição social do Sr. de Gudenstube, sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartaram incontestavelmente toda suspeição de fraude voluntária, porque não pode ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia, quando muito, crer que ele mesmo era joguete de uma ilusão. Mas a isso um fato responde peremptoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda a causa de erro. Ponto 148. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo reconhecimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas nas igrejas, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam, mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão a de provocar um maior reconhecimento e uma maior concentração do pensamento, porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais vulgares. Sobre um simples móvel doméstico, se encontram as qualidades morais desejadas e se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato, então, podia, até certo ponto, se explicar. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que eles os agarram e os lançam, algumas vezes, através do espaço. Poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e dele se servirem para traçarem os caracteres, uma vez que lhes dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta e etc. Poderiam igualmente fazê-lo de um modo direto, mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem de coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados com uma substância qualquer. Do momento em que não se forneceu essa substância ao espírito, ele mesmo a tem feita. Composta de onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo se reportar às explicações dadas no capítulo 8º, números 127 e 128, assim, aí se encontrará a teoria completa desses fenômenos.
Nessa escrita, o Espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo, fazendo-o sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelha, tinta de impressão ou tinta comum, assim como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um realce à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Ponto 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, reportado no capítulo 7, número 116, e sobre o qual já nos estendemos longamente, porque nele vimos ocasião de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que, de um fato vulgar na aparência, pode jorrar a luz. Tudo está em observar com cuidado. E isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos, fazei, pois, compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave, a intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtêm assim, raramente, são extensas, são geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e frequentemente sinais ininteligíveis. Foram obtidas em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos e etc., mas não se prestam ainda para essas entrevistas continuadas e rápidas, permitidas pela psicografia ou escrita através dos médiuns. Pneumatofonia. Ponto 150. Os espíritos, podendo produzir ruídos e pancadas, podem muito bem fazer ouvir gritos de toda a natureza e sons vocais, imitando a voz humana. Ao nosso lado ou no vago do ar, é a esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Segundo o que conhecemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que alguns dentre eles, quando são de ordem inferior, se iludem e creem falar como em sua vida. Ver Revista Espírita, fevereiro 1858. História do fantasma da senhorita Clairon. Seria preciso, todavia, guardar-se de tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causa conhecida, ou simples zunidos do ouvido e, sobretudo, de crer
que haja a menor verdade na crença vulgar de que o ouvido que zune nos adverte de que se fala de nós em algum lugar. Esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm, aliás, nenhum sentido, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos e só por isso pode-se reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se tomar como princípio de que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra de que sejam devidos a causas fortuitas. Ponto 151. Ocorre com bastante frequência que, meio adormecido, ouve-se distintamente pronunciar palavras, nomes, algumas vezes mesmos, frases inteiras, e isso com bastante força para nos acordar sobressaltados. Embora possa acontecer que, em certos casos, seja realmente uma manifestação, esse fenômeno não tem nada de positivo para que não se possa atribuí-lo a uma causa análoga àquela que desenvolvemos na teoria das alucinações, capítulo 6, números 111 e seguintes. O que se ouve dessa maneira não tem, de resto, nenhuma continuidade. Não ocorre o mesmo quando se está desperto, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode fazer com ele uma troca de pensamentos e iniciar uma conversação regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras distintas de se produzirem. Algumas vezes é uma voz íntima que repercute no foro interior, ainda que as palavras sejam claras e distintas. Não tem, entretanto, nada de material, de outras vezes são exteriores e bem distintamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que estivesse a seu lado. De qualquer maneira que se produza, o fenômeno da pneumatofonia quase sempre é espontâneo e não pode, senão raramente, ser provocado